Boa tarde, irmão e irmã, frater soror. Começamos mais um programa, né? Bíblia e Misticismo. Hoje tratando do tema da Bíblia perante o rosacrucianismo. É um tema diferente. Perante esse cristianismo esotérico, essa situação de interpretação Rosa Cruz, né? Ou de alguns Rosa Cruz, melhor dizendo. Aí vamos comentar algumas situações de Irene Gomes Ruggiero. Ela tem um livro até com esses símbolos bíblicos, né, à luz desse rosacrucianismo, ou da Rosa Cruz. É um livro muito interessante. Então pode rodar a vinheta e a gente continua falando em seguida. Então, pessoal, a questão do rosacrucianismo perante a Bíblia, eu tenho até a página de um livro aqui, né, desse livro que eu citei aí, dos símbolos aí Rosa Cruzes, né, ou essa Bíblia perante o rosacrucianismo, e tá aqui, ó. Né, ela diz, vamos só começar com uma breve introdução. A Rosa Cruz, ela começou lá com os manifestos, né? Não que não existisse antes, mas publicamente teve esses manifestos, Fama, Confessio e tantos outros manifestos, que alguns dizem que foi aquele um rapaz que acabou divulgando, mas era possivelmente um grupo de Rosa Cruz, né? A Bíblia, no meio disso tudo, ela entra porque eles falam, né, em Cristo, se fala na Bíblia, se fala em vários temas ali junto dos manifestos. Eu já comentei até no meu blog, lá no Bíblia e Misticismo, alguma coisa no sentido, né? Mas hoje, como a gente está falando desse livro, olha o que a Irene Ruggiero fala. A Bíblia foi dada ao mundo por elevados espíritos inspirados por hierarquias acima das possibilidades de erro. Daí constituir o livro sagrado fonte espiritual legítima para a doutrina Rosa Cruz. Olha que interessante, né? A gente vê uma série de grupos hoje, elas nem se tratando muitas vezes nem de cristianismo nem de Bíblia, né? E de algum modo colocado como Rosa Cruz. Existe uma certa evolução também do tema, né? Mas aqui a gente fala elevados espíritos. Ela fala que esses espíritos são umas hierarquias, então é um conjunto, né? A gente podia colocar a grande fraternidade branca e responsável por essa Bíblia, né? Responsável por esse livro sagrado. E o livro sagrado sem erro ali, ó. Existe a infalibilidade, né? Não, a não falha a Bíblia, só que não no sentido literal. Depois ela fala em outro momento aqui que a Bíblia é interpretada no seu significado oculto, né? Então, por mais que você tente usar o sentido literal, ele não vai muito longe, né? E não é o objetivo dos Rosa Cruzes, por óbvio, né? Existe esse cristianismo esotérico, que é a escola ou a ordem que fazia parte dessa mulher aqui no caso, né, Ruggiero. Né, ela era do cristianismo místico ali do Max Heindel, né? Tá, vamos pular uma parte aqui. Tá, certo que a versão da Bíblia que chega até nós é muito deturpada, isso é verdade. Foi feito algumas traduções, né? A gente vê o João Ferreira, a versão mais usada. Eu não sou muito. Não gosto muito dessa versão, que é usada muito pelos evangélicos aqui, né? A católica também, a Ave Maria. O que tá melhor agora é as versões novas, né? Um pouco. Nova Pastoral, talvez a nova versão em inglês. Algumas aí talvez seja um pouco melhor, mas. E eu uso muito a Peshito, né? Eu uso outra versão até também. Né? A Bíblia judaica tem uma muito boa também. Compreendemos que cada palavra da Bíblia tem um valor ou significado oculto. Olha, o quarto parágrafo, né? Então é muito interessante. O nome de Moisés resulta salvo das águas, né? Simbolizando a mente vitoriosa que ascende e domina as inferiores ondas da sensualidade, as baixas emoções. Aí provavelmente o Moisés significa o corpo vital, né? Segundo a doutrina deles, e tem corpo de desejos, outros veículos inferiores. E o nosso denso aqui, né? O corpo de carne. A vara é a transformação da serpente e tal, coluna vertebral. Aí a gente fala de Kundalini, né? Eu sempre falo da parte esotérica dessa vara de Moisés. Numa segunda parte aqui, fala do Gênesis. Não, antes de começar o Gênesis, vamos ver uma outra parte aqui. Não, pode ser Gênesis, é Caim e Abel.
Caim seria relacionado ao fogo e Abel à água. Jeová, né, segundo aqui, é um deus lunar e relacionado à água também. Então, por isso que Abel ele ganha uma certa preferência, né? Não é bem pelas escolhas dele, é pela natureza de Abel. Porque a gente vê na Bíblia, acho que não foram escolhas, é o pecado, não é o pecado. É a questão da lentilha, nada a ver. É a natureza dele que já era uma natureza ligada ao que Deus, ao que interessava ao Senhor, né? E no cristianismo, claro, essas energias são unificadas, fogo e água. Aí alguém vai perguntar, não, mas a Bíblia não falava já de um povo, né, escolhido, ou vamos pensar aí do cristão ou judeu? Não. O que tinha no Antigo Testamento era um Deus de raça, segundo essa doutrina Rosa Cruz. E com Cristo isso foi superado. Não existe mais essas divindades de raça, né? Existe então essa unificação da água e do fogo. Né? Ela diz aqui que o estudante da filosofia esotérica sabe que mitos do passado ajudam a florar a verdade. Então é uma linguagem mitológica, né? Não é uma linguagem literal, por causa Caim e Abel, do mesmo jeito que a gente já falou ali em outros temas, né? Então a questão esotérica da Bíblia, ela tem tudo isso aí. Vamos ver se vocês estão lendo aqui. Se eu tentar, vamos ver se vai dar certo eu colocar essas páginas do livro aqui no vídeo, né? Os filhos de Israel são os filhos da luz, né? Então a gente vê que ela fala aqui retorno à Terra Prometida e tudo mais. A gente sabe que isso é um retorno a Deus, né? E a montanha é uma consciência elevada, né? Então esses são os que estão harmonizados com Deus e tudo mais, e fala da lei. A lei a gente já falou aqui algumas vezes, né, pessoal? A lei cósmica, né? Não se trata só de Bíblia, só do povo de Israel, ou só cristão, nada a ver com isso. Né? Então, fazendo um resumo aqui, ó. O que tem nessa doutrina de um cristianismo místico é a ciência unida com o misticismo. Porque hoje a gente vê as religiões brigando com a ciência, né? A gente vê o pessoal evangélico, a gente vê o pessoal católico brigando com ciência. Ciência fala uma coisa, a Bíblia fala outra, né? Os tradicionais, conservadores. Da Bíblia Teser que o significado oculto, vara, né? A gente já fala que é a espinha, Israel é luz, Jeová é questão de água e fogo. Meu quadro tá meio ruim aqui, até na filmagem. Mas então, a doutrina esotérica, principalmente do rosacrucianismo, no martinismo também, a gente vê que aí tem um cristianismo esotérico, principalmente da cabala, né? Um cristianismo muito presente com doutrinas da queda e com doutrinas de reencarnação, de reintegração, na verdade, reintegração a Deus, né? Voltar ao Senhor. E Cristo é central nisso. Cristo nos vai dar esse modelo, na verdade, ele é o nosso reparador dos mundos, né? O Cristo. E esse é o rosacrucianismo místico, seja de Max Heindel, Rudolf Steiner, né, e outros autores que vêm depois, né, Richard Morg, o pessoal da Gnose, e também parte desse cristianismo esotérico que está com o rosacrucianismo aqui muito sintonizado, né, de uma certa forma, mostra esse caminho. Né? O caminho é Cristo. Né? O caminho também é um respeito pela Bíblia. Né? Então tem esse livro sagrado aqui, ele tem esse grande saber, essa grande sabedoria, esse grande conhecimento. Né? Só que, claro, tem que ver isso daqui com esse olhar. Né? O que eu vejo hoje, líderes religiosos, populares, aí, é uma interpretação literal, teológica. Eu mesmo estudei teologia, não posso falar muita coisa, né? E não via muito nada além ali, fora uma questão de tipologia, né? Alguma simbologia, por exemplo, que eles falavam que eram os tipos de Cristo. Não, fora isso, não tinha muito conhecimento além, né? Não tinha esse misticismo. Né? Então, o misticismo, na verdade, ele vai dar a grande chave para a gente unir a ciência, para a gente unir essa Bíblia, para colocar a Bíblia na nossa vida de um modo totalmente conciliado. A gente não vai, por exemplo, desafiar a ciência da Bíblia, não, a gente vai dizer que a Bíblia também fala disso, né? Então, por uma interpretação oculta, por óbvio, né? Então, essas são as grandes importâncias. E a Ruggiero, aqui no caso desse livro sobre, né, os símbolos na Bíblia, aí, né? Ela mostra que é possível isso aí, é totalmente conciliável, né? Ela, provavelmente com esse grande mestre aí, né, o Max Heindel, ela mostrou, né, esse significado esotérico aí, místico, né, um cristianismo místico, né, de uma certa forma, muito resolvido, né, não tem nenhuma briga com ciência, nada a ver, ela soma a ciência, né, soma a evolução, soma todas essas teorias. Claro que não do ponto de vista materialista, nós somos diferentes, né, a questão do misticismo, o místico, o esotérico, ele vai procurar
uma interpretação muito mais rica da Bíblia, né? E não um desafio à Bíblia, um desafio. Né? O que ele pode desafiar é a interpretação literal, é certas confusões que vemos hoje, né? A nível de. Eu já falei várias vezes sobre gêneros, outras coisas. Eu comentei nos meus vídeos, nos meus livros, né? Bíblia e Misticismo, Bíblia Esotérica, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia e Cabala, os 6, 7 livros que eu já escrevi, fora os outros, né? Que eu comento uma coisa ou outra, o que a Bíblia quis dizer. Né? E não, por exemplo, né? Vou perseguir meus irmãos, vou achar agora que uma raça é melhor que a outra, que um gênero é melhor que o outro. Isso aí não existe. Isso aí é confusão de quem não sabe interpretar e nem a Bíblia, e nem a religião, e nem a espiritualidade, nem nada, né? A pessoa está totalmente confusa, né? Conservadores e outras coisas que a gente vê que está surgindo hoje na moda aí, né? Que cristianismo, na verdade, tem que se reunir, mas também tem que ter um filtro, né? Tá bom, irmãos, essa foi mais um programa Bíblia e Misticismo. Espero que consigam ler, né? Eu vou tentar colocar esse texto aí, senão vocês vão simplesmente ouvir eu falando, né? Mas não tem problema. Né? Na edição a gente tentou arrumar. E até o próximo programa, até a próxima reflexão aí sobre a Bíblia. A gente vai continuar esse livro aí que eu acho muito interessante, é um livro curto, né? Mas é um livro muito rico aí, da Irene Gomes Ruggiero, né? Tá bom? Até a próxima. Valeu, estejam com Deus, com Yeshua, com o grande arquiteto, com a sabedoria, com a luz, né? E assim seja. Até o próximo programa.